Olá pessoal, esse aqui é o Citroën Basalt, o novo SUV compacto da Citroën, está sendo lançado agora. Nós viemos aqui para o interior de São Paulo para conhecer ele um pouquinho e mostrar, é claro, para vocês também. São Paulo começa o test drive aqui com o uso que, pelo menos em São Paulo, esse carro vai passar a maior parte do tempo, que é engarrafado. Deus me livre. Então, pessoal, vamos dar uma voltinha. Nossa primeira voltinha aqui no Basalt vai ser por fora, por fora. Frente do carro. Mantenha a mesma identidade da linha C3, porque ele é um C3, né? Tal da base C-Cube da Citroën, né? A plataforma que está sendo usada nos modelos C3 Hatch, no C3 Aircross, né? Que é o SUV que tem 5 e 7 lugares, e agora, completando a gama, esse SUV Coupé, que é o Basalt. Eles deram até uma alteradazinha aqui na logomarca do carro, uma ajeitada. E o para-choque dianteiro dele difere dos outros dois, principalmente do Aircross, que é o que ele é mais próximo em termos de tamanho e de porte, né? Eles fizeram essa projeção aqui para frente com essa grade, que dá digamos assim, uma pegada mais esportiva, mais bruta ao carro, né? A ideia é sempre, né, criar esse visual mais esportivo, mais arrojado, né? Enquanto o Aircross, digamos, é mais família no sentido conservador, entre aspas, da palavra, né? Pode levar até 7 pessoas, tem versões para 5 para 7 pessoas. Esse aqui passa um pouquinho mais de arrojo, de sentido de esportividade, velocidade, embora ambos tenham exatamente a mesma mecânica. Mas vamos continuar aqui dando uma voltinha nele, porque o grande atrativo desse carro é justamente esse perfil, né? Do design do carro. O grande diferencial é o perfil coupé, que é essa traseira que tem essa queda aqui. Em vez de ele terminar como um SUV, um jipinho, ele tem essa queda que é antigamente se chamava isso de fastback, agora a Fiat criou um modelo chamado fastback. Se você chamar esse estilo de fastback, vão pensar que você está falando do Fiat, mas eu estou falando do Citroën. Uma coisa que eu achei muito interessante, tem esse desenho, né, que dá essa fluidez de ar passando, é que muitos modelos que têm esse perfil, e eu estou falando inclusive de carros mais baixos, um exemplo, os Audi, o Audi A6, que tem o fastback, tem esse desenho de carroceria, ele tem menos espaço para a cabeça, quem vai atrás, do que os carros mais altos, né? Esse aqui eles conseguiram solucionar isso de uma maneira que você, mesmo com a queda aqui do desenho, nessa parte onde senta, né, o ocupante do banco traseiro, ainda é bem alto para a cabeça. Quer ver? Chega mais perto aqui. Ele vai me mostrar aqui. Vou cortar a caminha aqui, vou entrar no carro. Olha só. Sobra muito espaço para a minha cabeça aqui. Ele é muito espaçoso, inclusive preserva isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o interior do carro. Vamos continuar aqui, dando a nossa voltinha. Acesso fácil, né? A porta abre o suficiente, ele tem uma altura, ela tem uma abertura que faz entrar e sair ser bastante fácil. Então esse desenho aqui, voltando, retomando o nosso papo, ele tem essa organicidade, tem passa essa sensação de aerodinâmica, mas não sacrifica o espaço interno ali. Temos aqui um detalhezinho de um metal diferente que faz, digamos assim, uma menção ao próprio nome do carro, que é o basalto, como se fosse um mineral aqui. E outra coisa muito original e diferente, que é marca registrada desse carro, é essa lanterna traseira aqui, que é toda facetada com reentrâncias, ela segue a linha aqui da cintura lateral dentro do recorte dela aqui. E eu achei o resultado bem bacana, integra de uma maneira bem bacana. Bom, aqui é a parte de trás do carro, que eu achei classuda. Ela não é tão exótica quanto o resto do desenho, talvez. Tem aqui o pessoal chama de number plate, né? O espaço para a placa de licença, que ele tem um rebaixamento, ele é bem definido, né? Para-choque aqui de plástico, com aplique de plástico
metálico, dentro desse espírito SUV, né, de mostrar, passar essa sensação de robustez. E aqui tem outra joia da coroa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Isso. Nesse carro, que é esse porta-malas aqui de quase 500 litros de capacidade. É muita coisa. Isso faz o carro ser interessante para uso familiar, porque se ele tem um bom espaço interno e tem um bom porta-malas, dá para você viajar com a família tranquilamente. Eu vou fazer uma coisa que eu costumava fazer aqui, o meu amigo câmera vai me perdoar se eu atrapalhar muito a vida dele, mas é só para mostrar o tamanho do porta-malas. Olha só. Não só uma questão de tamanho, como de facilidade de acesso. Eu sou grande, eu tenho 1,87 m de altura, pelo menos por enquanto. E eu estou cabendo aqui tranquilamente. Claro, a minha altura aqui não é tão... não vai ser como você fechar o porta-malas, eu vou ficar numa posição meio ruim. Não é isso que eu quero dizer, você não vai levar ninguém aqui dentro. Mas olha a quantidade de espaço que tem aqui e a facilidade de acesso. Até eu que já não sou tão flexível, eu consigo entrar e sair fácil aqui dentro. Bem bacana, bastante espaço. Interessante, porque utilitários, pelo menos até algum tempo atrás, quando você pensava num carro familiar com grande porta-malas, a gente pensava numa minivan ou numa station wagon, numa caminhonete, uma perua, que tinha um desenho muito característico para poder ter esse porta-malas. Esse carro aqui, ele é quase um meio termo entre a caminhonete, né, a station wagon, e o hatch, porque ele tem esse apêndice aqui sem ter o desenho tradicional, careta, entre aspas, do sedã. Bem bacana. Bom, o que eu não mostrei aqui para vocês ainda? Rodas foram criadas especialmente para esse modelo, rodas de liga leve. Essa é a versão topo de linha Shine. Momentaneamente, eu não sei se vai ser incorporada, existe uma versão acima dessa, que é a versão primeira edição, a First Edition, que traz uma série de equipamentos, além da cor ser diferente, ela traz alguns equipamentos que são opcionais nessa versão aqui. Aqui outro ponto alto desse nosso basalto. O motor da Stellantis, que é o 1.0 turbo de 130 cavalos com álcool, com etanol, acoplado ao câmbio CVT que simula 7 velocidades, que eu já mencionei, que está no Fiat Pulse, né, em versões do Fiat Pulse e do Fiat Fastback, está em versões até da Strada, agora da picape Strada, do Peugeot 208, do Peugeot 2008. E esse conjunto aqui é muito interessante. Ele é interessante pelo seguinte, eu acho que ele é o que tem o melhor, ou um dos melhores, equilíbrios entre benefício de desempenho, ele tem um ótimo desempenho, ele é elástico, ele é moderno, tem injeção direta, é um conjuntinho bem bacana. Com um consumo bastante baixo assim, para a categoria dele, ele é econômico, ele não é o mais econômico da categoria dele. Mas eu acho que ele talvez tenha o melhor equilíbrio entre economia e desempenho. Ele faz com que esse carro seja muito gostoso de dirigir. Ele é gostoso mesmo, um carro gostoso se você guiar. Tanto em situações de estrada, como a gente pegou agora, como na cidade, que eu tive a oportunidade de enfrentar um engarrafamento aí para sair de São Paulo. Agora estamos na rodovia Bandeirantes, que tem a velocidade mais alta permitida no Brasil, que eu saiba hoje, que é essa aqui, 120 por hora. E eu estou podendo guiar o carro a 120 por hora. E eu estou achando ele muito mais silencioso do que eu imaginava. Estou aqui a 122, quer dizer, a velocidade real deve ser 120 mesmo, talvez um pouco menos. E ele está a 2.600 giros mais ou menos aqui, deve estar na sua 7ª marcha emulada, né, simulada do CVT. Você sente que ele deu uma acomodada, ele começa a acelerar, quando ele atinge a velocidade
de cruzeiro que você quer, que ele dá uma acumulada. Eu não vou botar piloto automático, essas coisas que eu acho muito sem graça. O divertido é você ficar controlando o carro no acelerador. Você vai deixar o carro se controlar sozinho. Bom, somente num test drive. Você está viajando com a tua família, tudo tem a minha permissão para fazer isso. Mas eu acho que eu curto acelerar, deixar cair um pouco a velocidade, acelerar de novo. Junte isso aqui com a suspensão dele, que é muito macia, né? Que é uma coisa que faz parte da imagem da Citroën, né? Tradicionalmente tem carros que são macios, tem o efeito que eles chamam de tapete voador, né? Magic carpet. Parece mesmo que você está flutuando em determinadas circunstâncias. É uma suspensão simples, ela não tem nada demais. Ela usa o sistema McPherson na dianteira e barra de torção na traseira, que é a receita de bolo mais barata, inclusive eficiente, que tem no mercado. Os carros mais simples, inclusive. Mas que está ajustada aqui de uma tal maneira que esse carro parece ter uma coisa muito mais sofisticada, parece ser uma suspensão mais sofisticada até do que é. Ele é muito macio, ele fica gostoso de dirigir, sem sacrificar a estabilidade, pelo menos nas condições que eu dirigi ele, né? Eu dirigi ele nas condições que você, qualquer um de nós, vai dirigir. Eu não botei ele no autódromo. No autódromo, normalmente, eu não sei como é que essa suspensão se comportaria. Mas em estrada inclusive de média de velocidade máxima de 120 km por hora, estrada vicinal, menor, amarradinha, estrada de terra, ela é um primor, muito boa. Outro ponto alto do Basalt aqui. Vamos entrar aqui. Isso aqui é interessante, vou chegar até um pouquinho para trás para poder mostrar melhor as coisas para vocês. O interior, fica melhor eu deixar a porta aberta ou fechado para você fechar, né? Vamos lá. O interior desse Basalt é virtualmente igual ao do C3 Aircross e que tem muito do C3 hatch também, a mesma base. E ele é muito simples. Ele tem um desenho muito bacana. Aqui a cor é um pouco diferente. A cor no Aircross, se eu não me engano, é azul. Nesse carro aqui colocaram esse cinza prateado. Mas é tudo plástico. Nesse carro aqui você não vai encontrar nenhum segmento emborrachado, acolchoado, macio. Não existe. De acolchoado, só o revestimento do volante. Que, aliás, é muito bom. O volante tem um tamanho muito bom. É mais reduzido, talvez, do que se esperaria para um carro desse tipo. Mas isso é bom porque você, na verdade, os carros hoje em dia, você não vai conseguir um carro sem direção assistida. Isso aqui tem uma direção assistida, aliás, muito boa. Na dose, ela é bem leve quando você está em baixa velocidade, ela é bem firme quando está em alta velocidade. E o volante, que tem os comandos multifuncionais e tudo, tem um tamanho que para mim é muito bom. Tem a base ligeiramente quadrada. Mas de resto aqui é tudo de plástico e plástico duro. Eu não estou fazendo um juízo de valor nisso, porque a estratégia da Citroën com esse carro é conseguir jogar ele no mercado, conquistar um nicho também pelo preço. O preço dele, comparativamente, não foi divulgado ainda. Até o final desse vídeo vocês vão saber o preço. Ele vai ser um pouquinho inferior. A ideia é que seja no lançamento ontem mencionaram que vai ser o SUV mais em conta, mais barato, mais, enfim, competitivo por preço do Brasil. A conferir. Isso quer dizer que tudo aqui foi aliviado ao máximo para se conseguir esse preço. Multimídia de bom tamanho, né? Tem uma área de tela grande, o painel dele é totalmente digital, mas é muito simples, ele tem poucas informações se você for comparar até com outros carros da concorrência em relação a ele. Tem um desenho muito interessante, eu acho essas saídas de ar parecem uma coisa meio aeronáutica, sabe? Uma coisa meio de avião, muito bacanas. Tem aqui o nosso ar-condicionado digital, essa é a versão mais cara. O câmbio automático CVT, que simula 7 marchas. O acabamento dos bancos é muito bom, é um banco desse material sintético que simula o couro, né? Mas eu vim dirigindo para cá e ele é muito confortável, tem um grau de dureza que para mim firme o suficiente para não te deixar jogar demais ou ficar numa posição ruim que canse, e ao mesmo tempo macio para não te quebrar também pelo caminho. Consegui encontrar uma posição de dirigir aqui bem legal. Ele só tem regulagem aqui
altura, o volante não tem profundidade, mas mesmo assim eu consegui me localizar bem aqui. E ele é aliviado em outras coisas que talvez você esperasse encontrar num carro com esse desenho, porque um desenho arrojado como esse faz com que a gente espere determinado nível de sofisticação que às vezes a gente não vai encontrar. Não são as coisas principais. Outro exemplo, o espelho fotocrômico. Aqui o espelho é manual, né? Para você não ser ofuscado, você tem que puxar a bandeirinha aqui. É uma coisa terrível? Não, não é terrível, mas a gente fica imaginando que um carro com essa pinta toda aqui bacana vai ter uma série de coisas que na prática, pelo segmento que resolveram encaixar ele para competir, não tem, né? Mas ele tem o básico muito bom. O ar-condicionado é muito bom, funciona muito bem. A gente teve que manter ele, mesmo com esse calorão aqui, numa temperatura mais alta e na ventilação mínima, porque senão ficava uma geladeira aqui dentro. Altamente positivo. Tem tomada de 12 volts, tem tomada aqui para USB. Ele tem opcionalmente carregador de celular. Muito completo, nesse básico ele é completo. Outra coisa que é diferente nesses carros da Citroën, que eu achei, eu também já tinha visto isso no Aircross, o comando do vidro traseiro, das portas dos vidros traseiros, é aqui, atrás do freio de mão do motorista, né? Pode ser acessado por quem está no banco de trás, mas é um negócio meio diferente, não é tão prático, né? Agora tem uma coisa que para mim é um ponto negativo nessa história toda, eu vou mostrar para vocês agora. Aí você dá a volta. O que acontece? Esse carro tem um câmbio CVT que simula 7 marchas, como eu já mencionei, e ele tem o recurso Sport, que é essa teclinha aqui, e fica localizada atrás, embaixo aqui do volante, junto com outros comandos. Aqui tem trava dos vidros para criança no banco de trás, a trava das portas e aqui um limitador de velocidade, né? Pois bem, para você usar isso aqui enquanto você está dirigindo, a menos que você já esteja muito habituado com o carro, e eu acho complicado isso, tem que na verdade sentir tatilmente, você não consegue achar essa tecla com tanta facilidade. E para complicar, e ela dá um pouquinho mais de fôlego para o carro, se você vai fazer uma ultrapassagem na estrada, por exemplo, é interessante você acionar isso, você ganha mais fôlego. Só que você aperta o botão, até acende um LEDzinho aqui em cima. Mas é invisível, porque ele fica bem atrás da alavanca aqui de seta, e ele não tem indicador no painel. Quando você aperta, não acende uma luz escrito Sport no painel, nem nada disso. Eu acho que isso faz muita falta. É uma coisa que não custava, né, se colocar pelo menos a luz. O ideal mesmo é que fosse essa tecla aqui, ou aqui no volante, como é na linha Fiat, que eu acho que é o melhor lugar de todos, ou então pelo menos aqui perto do câmbio, né, da alavanca de câmbio, porque aí você consegue acionar e desacionar sem precisar tirar a sua atenção da estrada, né? Isso é um ponto negativo. É isso aí, pessoal. Terminando aqui o nosso vídeo do Citroën Basalt. A resposta que o mercado vai dar a ele, quantas pessoas vão comprar ele logo de cara, se ele vai fazer o sucesso que a Stellantis e que a Citroën estão esperando, a gente só vai poder descobrir em mais alguns meses, né? Eu acho que ele tem uns argumentos muito interessantes, a começar por esse desenho aqui que é bem bacana, né? E a base mecânica, a suspensão, como eu comentei, o espaço interno são pontos altos. Ele é um carro muito simples por dentro, em termos de acabamento, e até de recursos mesmo, ele não é tão sofisticado, mas a proposta é essa mesmo. Você vai ter um SUV com um desenho arrojado, né, pelo preço de vamos dizer assim, de um hatch um pouquinho mais equipado. Isso é uma coisa interessante, porque o SUV é a faixa de mercado atualmente mais procurada, né? Então, acho que talvez seja, inclusive, o segmento que tem mais modelos à disposição do consumidor, especificamente nessa faixa aqui, nesse segmento de SUVs compactos. Você entrar com um SUV compacto, que tem uma aparência diferente dos demais, né? Esses SUV coupé já são um pouquinho diferentes, já diminui um pouco essa quantidade de oferta. E dentro dos SUVs coupés tem um desenho bem original, com um pacote de desempenho, de espaço, né, bem interessante, mesmo sendo mais simples, tendo um preço bastante competitivo, é uma aposta que eu acho que tem grandes chances de ser vencedora.